E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Gabriel, ou Gabritsky. E aqui estamos para mais um vídeo neste canal que acabou de ser criado por minha pessoa. E bom, nesse vídeo a gente vai falar um pouco de Jujutsu Kaisen. Vocês provavelmente conhecem Jujutsu Kaisen, principalmente por causa do anime, que a segunda temporada esse ano, né, esses últimos meses, tem fazendo bastante sucesso. Mas eu vou estar falando principalmente nesse vídeo aqui, mais sobre o mangá em específico. Mais pra frente eu faço um vídeo focado no anime, falando mais do anime mesmo, da animação, o que eu acho, as adaptações do mangá pro anime, as cenas que eles adaptaram, como é que ficaram, o que eu achei interessante. E bom, o que eu vou estar falando sobre o mangá de Jujutsu Kaisen hoje vai ser, entre aspas, uma review. Eu vou estar falando um pouquinho da história, então já deixo avisado que sim, vai ter spoilers. Provavelmente em algum momento do vídeo eu vou colocar um sinalzinho de spoiler antes de eu falar sobre, né, a parte que terá spoilers. Mas é isso, foi avisado. Quem estiver acompanhando o mangá e quiser terminar, vou estar falando sobre o mangá inteiro, né? Então eu vou abordar capítulos aleatórios que eu gostei bastante, cenas que eu gostei bastante, tal capítulo, até o capítulo final. Então, se você não está acompanhando o mangá Jujutsu atualmente, ou quer acompanhar, ou está acompanhando só que ainda não chegou nos últimos capítulos recém-lançados, eu recomendo que você ou veja, né, quando nesse vídeo chegar alguma parte que tiver spoiler, eu vou colocar o tempo que você tem que pular, que não vai ter mais spoilers, e se você quiser, né, aí você pula, ou se você preferir, né, não levar nada de spoiler sobre o mangá, não tem problema, pode sair do vídeo, não tem problema nenhum, se você realmente não quer nenhum spoiler. E tem outros dois vídeos no meu canal, que são bem novos ainda, o último faz, acho que nenhuma semana direito, e o primeiro vídeo do meu canal, né, que é sobre a minha introdução, faz umas 2 semanas. E o segundo vídeo, o último vídeo que lançou, é sobre o meu mangá. Então vão lá ver, se caso vocês não quiserem levar spoiler nesse vídeo aqui. E claro, quando terminar esse vídeo aqui, se caso você também não tiver visto os meus outros dois vídeos, por favor vão lá, veja, comentem, se gostaram deixa o like, e é isso, mesma coisa nesse vídeo. Então, vamos lá pra Jujutsu Kaisen. Eu descobri, né, o mangá de Jujutsu Kaisen em 2020, 2019, por ali, um pouco antes de começar o anime. Na época eu ainda não estava tão acostumado a ler mangá, né, só o mangá. Então foi uma leitura um pouco lenta, porque eu fui, tipo, lendo um capítulo ou dois no máximo por dia. Hoje em dia eu não faço isso nem ferrando. Se tem vários capítulos lançados, eu leio facilmente pelo menos uns 5 no dia. E hoje em dia eu não consigo ler um por dia. Eu fico um pouco ansioso e quero logo saber o que vai acontecer. Então, é por isso que às vezes eu tento, o máximo, evitar mangás quando eles estão, tipo, no lançamento, né? Tipo, quando eu chego na data que eles estão ainda lançando, né? Tipo, chegou em tal capítulo, agora eu cheguei no semanal ou no mensal, dependendo de que mangá você está lendo. Porque os mangás, o normal, que eles lançam um capítulo por semana. E tem o mensal, que um capítulo por mês. O normal, que eu geralmente leio, é os semanais, né? Mas eu tento ao máximo esperar um pouco até juntar bastante capítulos. É isso que eu tô fazendo no momento até. Eu tô esperando alguns juntarem. O único que eu tô realmente acompanhando no momento, saiu o capítulo, já tô lendo, é Jujutsu Kaisen e Dandadan, que eu vou fazer um vídeo também sobre Dandadan, que é um mangá muito louco, muito doido, mas é muito bom. Vocês vão descobrir, se caso não conhecerem esse mangá ainda, leiam, se preparem pro vídeo futuro que eu vou fazer sobre esse mangá, porque o mangazinho doido, que história maluca, mas eu adoro. Bom, voltando pra Jujutsu, no começo, né, quando eu li o Jujutsu pela primeira vez, eu pensava que ia ser mais, né, mais um shonen bem genérico, uma coisa bem simples, não que uma coisa genérica, tipo uma coisa clichê, digamos assim, tipo Black Clover da vida, seja ruim. Tanto porque eu gosto de Black Clover. Eu acompanho também o mangá de Black Clover. E eu gosto muito. Não quer dizer que uma coisa é clichê, que ela seja ruim.
sabe? Você só tem que saber fazer, né? Mexer com o clichê ali. Porque tem muitas variações hoje em dia que dão muito errado. Questão de shonen, por exemplo. Jujutsu Kaisen é um shonen. E o que significa shonen é um gênero de mangá lá no Japão, que é como se fosse seguindo o conceito da jornada do herói. Tem o começo, a reviravolta, não vou lembrar tudo especificamente agora, provavelmente vai estar aparecendo na tela o conceito, mas tecnicamente, né, falando bem resumido, shonen lá, né, esse gênero lá no Japão é praticamente isso. De uma forma bem clichê já, lá no Japão, no mundo inteiro já conhece isso. Dragon Ball é assim, Naruto, Bleach, todos esses shonens são muito parecidos. São sim, obviamente, diferentes, só que a proposta deles, né, o jeito que os protagonistas são, algumas coisas que acontecem, alguns acontecimentos mesmo na história, algumas lutas, né, o jeito das lutas são muito parecidos, né, porque o conceito é o mesmo, né, é shonen. Então, tem o clichê do personagem tá fraco, e aí ele tem um flashback e ele fica forte do nada. Isso é um clichê de shonen. Mas Jujutsu Kaisen, pelo que eu lembro, eu tenho quase certeza que não tem isso. Ele é um shonen, sim, mas ele é quase para um outro lado, sabe? Ele às vezes encaixa como shonen, principalmente no começo, mas recentemente ele não tem encaixado quase em nada, na minha opinião, com shonen. Ele, atualmente, pra mim, ele tá bem diferente do que ele era no começo. Mudou muita coisa. Poxa, isso é uma coisa muito positiva, na minha opinião. Eu sempre gostei, né, de shonen, mas eu admito que tem algumas coisas ou outras que repetem muito, né? Tipo, o protagonista ter um monstro dentro dele e no final ele controla esse monstro e eles ficam poderosos juntos e acaba tudo bem, digamos assim. Isso é um clichê que existe em muitos animes por aí, né? Até hoje. Mas, em Jujutsu, eles fazem praticamente o oposto. O Itadori Yuji, né? O Yuji Itadori, ele tem, né, sim, um monstro dentro dele. No primeiro capítulo, se eu não me engano já, ele engole um dedo, que é o dedo do Rei das Maldições, Sukuna. E esse Rei das Maldições fica preso dentro dele, né? A alma dele fica preso dentro do Yuji. E você já pensa, poxa, ele vai emprestar os poderes deles pro corpo do garoto, ou alguma coisa do tipo, eles vão ficar amigos no final, mas não. É bem diferente de um shonen comum, né? Tem a proposta do monstro dentro do corpo do garoto, só que em vez de ser algo como se fosse uma recompensa, né, algo positivo pro personagem, é mais literal, é uma maldição, sabe? É uma maldição pro personagem. É um fardo muito grande. É um peso muito grande nas costas dele que vai levar ele a cometer várias coisas que ele não quer. No caso, não vai ser ele que vai cometer as atrocidades, vai ser o Sukuna, só que vai ser com o corpo do Itadori. Então, querendo ou não, o Itadori ainda vai ter esse peso, porque ele vai ficar pensando, poxa, foi praticamente eu que fiz isso. Não foi, mas ao mesmo tempo foi, sabe? Porque não foi a mente dele que ia fazer aquelas ações, mas o corpo fez. Então ele vai se sentir sim culpado por causa dessas coisas e vai tomar responsabilidade por essas coisas. Ele vai ficar depressivo, ele vai passar por vários estágios, né? De altos e baixos. Mais baixos atualmente do que altos, vou sendo bem sincero. E é muito legal ver a transformação do personagem do Itadori, né? Ele como protagonista. Porque no começo ele é bem protagonista mesmo, né? O foco até que bastante nele. Só que com o tempo, ele não é que ele vai ficando meio de lado, mas a história vai focando em outros personagens, né? Tem vários arcos e capítulos em sequência mesmo que o Yuji simplesmente não aparece, sabe? Não é o foco nele. Por um arco quase inteiro, se eu não me engano, o foco nem é nele. E a transformação dele, de indo de uma pessoa confiante, feliz, muito alegre, sabe? Que quer ajudar todo mundo, né? Quer fazer... Ele tem esse conceito, né, de tipo, ele quer que as pessoas, né, os seres, tenham uma morte digna, sabe? Tem uma morte que eles realmente, que não seja uma morte em vão, né? Ele quer salvar todo mundo. Um personagem bem positivo, né? Ele vai, conforme vai passando os capítulos, ele vai vendo essa linha tênue entre branco e preto, sabe? Ele vai se transformando num personagem que enxerga o mundo, entre aspas, de um jeito mais realista.
ele atualmente na obra, né, ele tá um pouco mais positivo, né, mas não tanto, mas tá um pouquinho melhor. Mas antes disso, né, alguns capítulos atrás, um arco, na verdade, um ou dois arcos atrás, se eu não me engano, acontece algumas coisas com ele que ele fica muito depressivo, ele fica muito reflexivo também, ele fica pensando muito, ele fica perdido, né? E nesse meio de tudo aparece meio que uma luz, estendendo a mão pra ele, que é o Todo, que eu acho um personagem muito interessante. Ele não tem muito aprofundamento até o momento, pelo menos, mas o papel que ele tinha até certo ponto, ele cumpriu, e na minha opinião ele cumpriu de um jeito muito bom, que era praticamente ser meio que uma luz pro Yuji, sabe? Ele, amigo dele, né, o melhor amigo dele. O jeito que eles formam essa amizade é engraçado, é interessante. Tem algumas pessoas que falam que acham meio forçado, só que eu acho, pelo menos, a minha opinião é que eu acho um pouco interessante o jeito que foi formada essa amizade. Porque eu acho que encaixa com o anime barra mangá, né, com a história de Jujutsu Kaisen. E acho que essa dinâmica dos dois, né, essa amizade dos dois, do Todo e do Yuji, funciona muito bem pra obra. E bom, terminando um pouco, só um último tópico aqui pra falar do Yuji, né, porque eu acho ele como protagonista muito bom, né. E ao meu ver, né, pelo menos ele não é o único protagonista, pelo menos recentemente, né, depois do arco de Shibuya, mais ou menos, que é onde o anime tá atualmente, na minha opinião, ele ainda é o protagonista, óbvio, mas não só ele, né, outros personagens meio que tomam bastante tempo de tela. Tem até capítulos, né, não sei como que vai ser no anime as coisas acontecem um pouco mais rápidas, né, porque junta tudo, mas no mangá, tem vários capítulos que o Yuji simplesmente não aparece, né? E tem um personagem específico que vai aparecer, né? Uns dois, que vai focar bastante depois do arco de Shibuya. Eles vão ser meio que, entre aspas, os novos protagonistas por um tempo. E aí vai voltar o Yuji, né? Junto. Até o Fushiguro vai dar uma protagonizada ali aqui, sabe? E eu tô muito ansioso pra ver como que vai ficar no anime. E, bom, agora falando um pouco da minha experiência com o Jujutsu em si, né, o que eu acho de Jujutsu, né, não só os personagens, que eu acho que eu só falei do Itadori aqui. Vamos lá. O que eu mais gosto de Jujutsu, né, eu acho que é o tema dele, né, e um pouco das filosofias que ele tem. Ele tem bastante esse tema de uma coisa terror, só que não totalmente um terror, tipo, que tem susto e essas coisas. É um terror mais psicológico, uma coisa mais discreta, sabe? E não é o foco, né, do mangá, né, da história, o terror. Mas é uma coisa que tem sim lá. Que eu pessoalmente acho bem interessante como eles fazem isso no mangá e no anime, né? No anime, obviamente, fica melhor, porque tem mais cinematografia, né, digamos assim. Parece, né, tem muitos takes que cenas, né, no caso, parece de filme mesmo. E fica com uma cinematografia muito interessante. A filosofia que eu gosto em Jujutsu, eu gosto bastante das partes que tem o Gojo, né, falando que ele é o mais forte e tal, mas na maioria das vezes, né, ele nunca ganhou de verdade. Se é que vocês conseguem me entender. Por exemplo, todas as vezes que ele aparece na primeira temporada, ele resolve, entre aspas, um pequeno problema, mas não o problema inteiro, sabe? Não 100% ele resolve as coisas. E é interessante perceber isso, porque muitas pessoas, né, começam a assistir Jujutsu e tal, e não percebem isso porque, pô, quando ele aparece, ele é sempre fodão, fazendo os poderes dele, tipo, eu sou o mais forte. Então as pessoas meio que deixam isso passar despercebido. Mas se você assistir o anime uma segunda vez e começar a perceber algumas coisas, você percebe que, tipo, nossa, o Gojo não resolve tudo, sabe? O Gege, né, ele faz essa cartada que é normal usar, né, quando você tem um personagem numa história que é muito poderoso, é meio que dar umas desculpas, tipo, o Gojo tá em viagem pra outro lugar, o Gojo tá longe, ele tá ocupado com outra coisa, e etc. Tem uma barreira impedindo o Gojo entrar, e etc. São cartadas que são normais usar, porque, né, às vezes o personagem é tão poderoso assim, e não tem outro personagem, um vilão, por exemplo, que seja no mesmo nível, então no momento não tem
não teria graça aparecer um personagem tão poderoso pra resolver tudo tão rápido, sabe? E Jujutsu eu acho que resolve isso de um jeito bem interessante. Porque quando o Gojo aparece, né, ele não resolve tudo 100%. No primeiro episódio mesmo, ele podia ter chegado antes do Itadori comer o dedo, só que ele não conseguiu chegar, né? Porque ele ficou fazendo compra, etc. Ele não se preocupou muito. E, ele nem tava muito preocupado com aquilo, pra ser sincero. Da segunda vez que eu me lembrei, só, tipo, teve uma vez, entre aspas, que ele ganhou, só que ele também perdeu. Que foi contra o cabeça de vulcão lá, o do Jogo. Lembrei o nome dele. Ele ganhou do Jogo, mas ele deixou a maldição fugir. Ele não conseguiu nenhuma informação, sabe? Então, tecnicamente ele perdeu também. E quando invadem a escola, né, pra pegar os dedos na primeira temporada, tem a barreira, ele fica um tempo pra fora, né, sem poder fazer nada. Quando ele quebra a barreira e realmente consegue fazer alguma coisa, ele quase mata um cara lá. Ele tenta matar a Nanami. Nanami? A Hanami. Nanami é outro, pô. Calma aí. A Hanami, ele tenta matar ela. Só que ela também acaba fugindo. E o Mahito e o Geto também acabam fugindo, né? Da escola com os dedos que eles foram justamente lá pra pegar. Então o Gojo é engraçado, porque ele é visto na obra, né? Como um humano abençoado, né? Quase um deus praticamente. E depois lá pra frente no mangá, são spoilers do mangá agora, pula pra esse tempo aqui, quem ainda não leu os capítulos mais recentes do mangá, pula pra esse tempo agora. Ele perde de novo pro Sukuna. E eu acho isso muito interessante, porque ele perde e também ele ganha uma coisa em troca, né, dessa vez. Perde, né, pro Sukuna, o que é uma coisa ruim, né, porque ele era o feiticeiro mais forte até aquele momento. Então, o lado dos mocinhos, digamos assim, perdem um personagem muito valioso e muito poderoso, que poderia ajudar ele. Só que ao mesmo tempo ele ganha, né, uma coisa que ele queria muito, né, que é um oponente à altura. Ele queria se soltar, né, com todo o seu poder. E, além disso, o Sukuna, que é uma pessoa, um ser, né, mais forte ainda que o Gojo. Ele é tão poderoso que o Gojo mesmo falou que não ia conseguir derrotar ele, né, depois que ele morreu, então, né. O Sukuna reconheceu ele, né, e falou que não ia esquecer dele tão cedo assim. Então, é a primeira vez que o Gojo, ele ganha alguma coisa pra ele, pelo menos positiva. O que, ao mesmo tempo, é uma coisa egoísta dele, mas é o personagem dele, sabe? E vamos ser sinceros aqui, acho que todo mundo sabe que no final, uma hora ou outra, o Gojo teria que morrer. Historicamente falando, né, pra história, isso teria que acontecer porque esse era o rumo que dava pra prever, né? Tipo, a história indo, pelo menos a do Gojo, né? Ele morrendo, e agora sobrou pro pessoal lá se ferrar contra o Sukuna, mas eu acho que eles vão conseguir. Eu tô muito curioso pra ver como que vai ser o final da história, porque eu acho que depois desse arco atual do mangá, vai ter mais um, suponho eu. Eu acho que esse não vai ser o último arco, acho que depois desse arco vai ter outro, mas vai saber, né? O Gege é maluco, então ele é meio doido da cabeça, ele adora surpreender a gente, né? Os leitores, ele adora surpreender, então vamos esperar pra ver o que vai dar. Os meus pensamentos finais, assim, de Jujutsu é que é uma história muito boa, tem momentos muito interessantes. Uma coisa ou outra que eu não gosto, não que eu não gosto, mas não me desce tanto, é o começo da história, que é um pouquinho rushado, tipo, um pouquinho rápido demais algumas coisas, pelo menos pra mim, sabe? Eu gostaria que na primeira temporada e nos primeiros capítulos, né, tivesse um tempinho mais pra gente se apegar mais ainda com alguns personagens. Porque tem um outro personagem que tem um desenvolvimento interessante ali e tal, mas não é muito profundo. Mesmo assim, nas mortes, né? Quando é algum personagem que morreu, eu ainda assim senti um pouco de tristeza. Mas eu sinto que daria pra melhorar isso, né? Daria pra sofrer mais, certo? Sabe? Se desse um desenvolvimento um pouquinho mais profundo e um pouquinho melhor para alguns personagens no começo da obra. Mas não é algo que estraga a história, na minha opinião, né? O ponto forte de Jujutsu, na minha opinião, é a história, né?
e o sistema de poder, que para algumas pessoas é bem confuso, mas para quem leu Hunter x Hunter ou assistiu Hunter x Hunter, né, não é tão difícil de entender, vai. Se você realmente lê e tenta entender o sistema, alguns poderes e tal de Jujutsu, não é tão difícil assim, gente. Tem um personagem que o poder dele é como se fosse um jogo de sorte, né? Tipo aquelas máquinas de sorte. É tipo um caça-níquel. E ele usa e tem uma explicação dos poderes dele. Só que tem muita gente que eu vi que não entendeu. E eu fico tipo, cara, poxa, é só ler, sabe? Não é tão difícil entender assim. Se você realmente para pra ler e não tem preguiça de ler, sabe? Você vai entender. Porque tem muita gente que vai lendo só pra ver as cenas mais interessantes e tal. Eu faço isso de vez em quando eu não tô muito afim de ler, mas depois eu volto no mesmo capítulo de novo, depois de um dia que eu tô um pouco melhor, né? Tô mais afim de ler. Volto lá e dou uma lida, e aí eu falo, poxa, não é difícil de entender, sabe? É realmente só ler. É literalmente só isso. Se você sabe ler, então tá safe. Agora, se você tem preguiça de ler, ou acha que tem muita coisa, porque Jujutsu, eu não acho isso ruim, mas Jujutsu, quando é pra fazer explicações, eles têm bastante coisa mesmo. No anime é mais de boa, né, porque é falado, mas no mangá tem muito texto, né, que explica alguns poderes, alguns acontecimentos, etc. Eu não acho isso um ponto ruim, mas tem gente que não gosta. Na minha opinião, eu não acho que você deva se afastar de uma obra só porque ela tem muito texto, cara. Mas bom, foi esse meu vídeo sobre Jujutsu. Eu gostei muito de fazer ele. Vi algumas cenas antigas que fazia um tempo que eu não via no mangá. Eu já falei, né, quando que eu comecei a ler e tal, então já faz bastante tempo. E desde o começo eu sempre gostei bastante, sabe? Pra mim nunca teve nenhum arco assim que eu achei que, meu Deus, tá muito chato, vou dar uma pausa aqui. Não. Eu sempre gostei de acompanhar Jujutsu. E agora tá vindo forte a história, os personagens, tá ficando muito interessante, tá ficando bom pra caralho. Isso eu posso falar, tá ficando muito bom mesmo. E é isso. Eu recomendo demais Jujutsu. Vão lá ler o mangá ou ver o anime, vocês que saibam. E obrigado por ter me assistido até aqui, ter me ouvido até aqui. Deixem suas opiniões nos comentários sobre Jujutsu, o que você acha, se você viu, se você não viu. E é isso, pessoal. Meu nome é Gabritsky, ou Gabriel, e até o próximo vídeo. Tchau!